tá paralisado, que tá com medo, consegue decidir algo que faz ela sair desse lugar. Então quer dizer que se você tá com esse medo que te paralisa, as suas decisões não são assertivas neste momento, entende? É uma decisão baseada no medo. Vocês vão entender como a gente consegue superar esse medo. Super feliz, mas eu vou começar. Olha só, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Veiga e eu ajudo pessoas a desfrustrarem, desfrustrado mesmo, né? E a live de hoje, a gente vai falar sobre de que forma os seus medos vão frustrar a sua vida. Porque são medos que muitas vezes a gente não dá atenção e aí tá atrapalhando a nossa vida. Sinceramente, gente, eu vou falar algo bem forte aqui, assim, vou bater forte, sabe por quê? Porque quando eu bato forte, uma, vocês gostam e outra, traz pra consciência, né? Então, vamos lá. Aos poucos a gente vai entendendo, vai vendo, vai falando dos medos e vocês vão entender do que eu estou falando quando eu falo de medo. Eu não estou falando aqui de medos dos quais a gente deve ter. Esse eu vou falar aqui porque o medo, ele faz parte das 4 emoções básicas, né? Raiva, tristeza, medo e alegria. Então, se ele tá em nós, se é um sentimento primário, é porque ele é importante. Os medos que eu quero falar aqui é os medos que frustram, é os medos que realmente paralisam, não deixa você fazer as coisas na vida, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de sair do emprego, que não gosta mais, que não se sente realizada, mas não sai daquele emprego de jeito nenhum. Tem pessoas que têm medo de deixar um casamento, que é um casamento falido, que muitas vezes é um casamento onde você não é mais feliz, sabe? Mas você fica com medo de deixar essa relação. Se é que você quer deixar, não estou dizendo que você tem que deixar. Tem pessoas que têm medo de abrir um novo negócio, começar um novo negócio, começar uma profissão nova. Por mais que você goste, você fala assim, meu Deus, tal profissão. Gente, nesse curso que eu fiz, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe profissão que não dá dinheiro. Não existe. Tira isso da sua cabeça. Isso daí é uma crença limitante. Toda profissão feita com amor, feita com carinho, ela dá um retorno financeiro. Tudo aquilo que você entrega com amor tem retorno financeiro. Então não tem profissão que, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer brigadeiro. Eu posso citar para você 4, 5 pessoas que ganham muito dinheiro fazendo brigadeiro ou ensinando as pessoas a fazer brigadeiro. Eu gosto de fazer bolo. Gente, tem muita gente mesmo ganhando milhões ensinando a fazer bolo. Então, não vem me falar que tem profissão que não dá. Eu gosto disso, mas isso não é uma profissão. Tudo que você pode ensinar é uma profissão. Enfim. Medo de fazer algo... E esse medo, ele é frequente, eu sei que ele é frequente, sabe? Tipo assim, medo de fazer algo porque os outros vão pensar isso, porque eu já tive esse medo, sabe? Medo de dizer algo aqui, responder algo e as pessoas vão pensar o que de mim? Ou vão achar que eu tô fazendo o quê, sabe? Então, eu tô falando desses medos, são os medos que eu estou falando. Ninguém que tá paralisado, que tá com medo, né, consegue tomar uma decisão certa. Ninguém que tá com medo consegue decidir algo que faz ela sair desse lugar. Então quer dizer que se você tá com esse medo que eu tô dizendo, esse que te paralisa, as suas decisões não são assertivas neste momento, entende? É uma decisão baseada no medo. E o que eu vou colocar aqui para vocês vão entender como a gente consegue superar esse medo, sabe? Como que a gente consegue olhar para esse medo, entender esse medo, né? Não tô aqui para fazer você uma pessoa desprovida de medo, uma pessoa inconsequente, irresponsável, não. Sabe por quê? Porque assim, o medo, às vezes, ele é bom. Imagina se eu não tivesse medo de dirigir, né? Se eu não tivesse um certo medo, um certo receio, eu ia dirigir a milhão, eu poderia dirigir bêbada se eu não tenho medo. E aí, o que? Pode causar um dano à minha vida, à vida de outras pessoas. Por quê? Pelo simples fato de eu não ter medo. Então, o medo, ele é positivo. Imagina uma pessoa com medo, andando num bairro perigoso, num lugar perigoso à noite, sozinha, fala, não, eu não tenho medo de nada, não tenho medo. Gente, tem os
medos, tem as coisas que a gente realmente precisa do medo, né? Só que ele tem que estar em equilíbrio na nossa vida. A gente tem que entender, olha, é um medo que é positivo para mim não andar à noite sozinha num bairro perigoso? É um medo que, ok, eu tenho que ter, né? Esse medo tá me impulsionando ou esse medo tá me travando, tá me segurando? E aí? Ai, meu Deus, tô vendo aqui, alguém tá me chamando de gata, tá dizendo que eu tô linda aqui. Então, é desse medo que eu tô falando, sabe? Dirigir bêbado em alta velocidade, andar num bairro perigoso, são medos que a gente para e fala, realmente, faz sentido eu ter esse medo, né? Faz sentido eu entender que tipo de medo está acontecendo comigo, né? Eu mesma já tive muitos medos, gente, de verdade, assim, ó. Eu já escondi meus medos, eu já usei meus medos como escudo, já usei como troféu e muitas vezes eu usei o medo como desculpa para não agir, para não fazer, para não mudar. Muitas vezes. Isso só travou a minha vida. O que eu posso dizer hoje, que eu tenho sim um certo medo. E ele é importante. Quando eu tenho medo, eu vou analisar, que é o que eu vou ensinar a vocês aqui. Quando eu tenho medo, eu vou olhar para esse medo, eu vou analisar ele, saber se realmente ele faz sentido na minha vida, né? Eu já tive uma cliente que ela chegou aqui e ela reclamou muito. Essa cliente, e não é difícil acontecer, tá? Cliente chegar e reclamar muito da sua mãe. Então essa cliente, ela chegou e ela falou assim, ai, eu não aguento mais a minha mãe, sabe? Tudo ela tem medo. Gente, se eu saio à noite, ela tem medo. Se eu não chego em casa, ela tem medo. Ela disse, eu tenho uma filha, e aí ela tem medo por mim, ela tem medo pela minha filha, ela tem medo que a minha filha anda sozinha na rua de tarde, ela tem medo que a minha filha vai pra escola, ela tem medo... quando eu era adolescente, ela mesma contava, sabe? Ela tinha medo que eu namorasse, ela tinha medo que eu saísse para as festas. E hoje é um inferno, tanto que ela me controla porque ela tem medo. E aí, o que acontece? Quando a gente fez uma constelação, né? E depois dessa constelação, a mãe dela conversou com ela. Olha isso, porque é o que acontece, né? Depois dessa constelação, a mãe dela chegou nela um dia, conversando, batendo um papo. Um dia a mãe dela contou que ela foi abusada sexualmente, ela foi abusada por um tio. Então, no fundo, aquele medo da mãe dela, aquele medo que não acalmava, que não parava, era que não acontecesse com você, minha filha, aquilo que aconteceu comigo. Então, ela tinha muito medo de que acontecesse com a filha e tinha muito medo que acontecesse com a neta. Por isso ela ficava chata, sabe? Por quê? Porque ela não tratou o medo dela. E é muitas vezes o que a gente faz. Muitas vezes a gente se torna uma pessoa chata, uma pessoa incompreensível, porque eu tenho medo de algo e eu não entendo que aquela pessoa, o meu filho, talvez o meu irmão ou outra pessoa não tem medo daquilo. Então, quando ela entendeu a história da mãe dela, gente, hoje a relação dela com a mãe dela é uma relação boa. Por quê? Porque ela entendeu isso e ela comentou com a mãe algo sobre a constelação, né? Então a mãe dela percebe que hoje ela não precisa fazer isso com a filha, né? A filha tem a casa dela, tem as coisas dela, a neta precisa fazer as coisas dela. Então percebe que é um medo que não trava só a mim, mas eu travo outras pessoas de agir. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa quer abrir um negócio e o pai que faliu diz, não abra um negócio, vá prestar um concurso público. Por quê? Porque eu tenho medo que você abra um negócio que você pode falir. Então, muitas vezes o meu medo atrapalha a vida de outra pessoa e é algo que eu não estou enxergando e que eu também não trabalhei meu medo, né? E semana passada, olha que legal a gente fazendo constelação aqui em Dois Irmãos, veio uma cliente, ela veio constelar relacionamento. Nada a ver, ela veio constelar relacionamento. E quando ela estava constelando, apareceu o quanto ela tinha medo. Olha só, ela falou assim, eu não paro com ninguém, eu não fico com ninguém. Então foi aquele flerte na constelação, né? Bem bacana, assim, dava pra ver certinho. O que aconteceu? Quando a pessoa chegava mesmo, quando a pessoa ia perto, ela travava. Ela sentia um medo daquela relação extremo. E nessa constelação,
a gente viu ali, sabe, eu fiz vários testes, era uma vida passada, olha só. Então, às vezes eu carrego memórias no corpo, memórias que eu desconheço, mas que eu tenho essa memória. Então eu perguntava a ela, você tem abuso? Você sabe de algum abuso? Eu conheço um pouco dela, sabe? Então assim, dava pra ver que sim, numa vida passada, olha que interessante, ela usou da sensualidade, da sexualidade para abusar o masculino, sabe? Manipular o masculino. Então, nessa vida, ela tem muito medo de usar a sensualidade, a dança, apareceu muito uma pessoa dançando e tal. Ela tinha medo de dançar, medo de atrair pessoas. Por que desse medo? Porque ela tinha medo do que ela poderia fazer com aquele homem, entende? Olha isso. E aí, nesse medo de o que eu posso fazer com esse homem, eu não quero o homem. Mas isso ela sabe conscientemente? Não, eu não quero. Ó, fecha. É como se o medo fosse um escudo. Então, sabe? Trava, e você sabe, esse medo, porque muitas vezes o medo ele é oculto, você não sabe que isso chama medo. Você olha e fala assim, Ana, não arrumo ninguém no relacionamento. É ou não é? E aí quando você vê, há um medo por trás disso, né? Então, o fato dela, quando ela constela, ela sai do inconsciente, que ela acreditava que era uma coisa, e traz para o consciente, já muda. Ai, Ana, a constelação muda, basta uma constelação? Tudo aquilo que você traz para o consciente, que você está fazendo, o seu inconsciente, ele entende que ele está jogando contra, já muda, porque o nosso inconsciente, ele, né, faz parte da gente, 95%, ele realmente, ele cuida das nossas ações, das nossas habilidades, dos nossos comportamentos, e isso sem a gente perceber, que tudo o inconsciente faz. E aí, então, quando você traz algo que você diz, nossa, isso que estava no meu inconsciente, já muda totalmente, né? Eu tenho também o medo que muitas vezes a gente está numa zona de conforto, e eu queria falar até de mim, né? A gente está numa zona de conforto e a gente não percebe que a gente tem medos e a gente deixa, sabe? Leva esse medo. Por exemplo, né? Logo quando começou o Covid, a gente tinha uma agenda de constelações para dar muito grande, constelações e cursos. A gente estava numa pegada em 2020 que a gente ia ter curso quase todo final de semana. A gente ia ter constelação assim, ó. Quando veio o primeiro dia da quarentena, o que aconteceu no primeiro dia? Cortou minhas turmas. E eu sou muito do presencial. Quem me conhece sabe, gente. Eu quero pegar a pessoa, quero olhar pra pessoa, quero sentir a pessoa, sabe? E aí a pessoa falava assim, Ana, faz online. E eu falava assim, ah não, gente, não é comigo online. Eu quero sentir a pessoa ali perto. E aí chegou o Covid. E aí, pensa que eu não tive medo? Não, agora, pensa que na hora eu não travei. Eu falei, e agora? Eu tenho 3 filhos para sustentar. Em casa, sozinha, eu tenho babá, eu tenho assistente, eu tenho funcionários que eu tenho que pagar, tenho que dar conta. Tipo, não é só eu que vou morrer de fome agora, né? Eu tenho um monte de gente aqui. E aí, na hora, eu com medo, então eu tive que rever algumas coisas, rever alguns conceitos, olhar para algumas coisas. E sim, eu comecei a fazer online, gente. Meu Deus, se eu posso dizer que existe algo positivo, é quando a gente tá naquele medo. E aí a gente fala assim, eu tenho que fazer, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a gente fez, esse ano a gente fez curso online, esse ano a gente fez constelações online lindíssimas. A gente criou umas histórias de constelação, e essas histórias, todas elas veio do online, essas histórias de constelação. A gente nem colocou todas, porque realmente não dava conta. Mas histórias assim, ó, que se você entrar lá no canal, no meu canal no YouTube, você vai ver histórias de chorar no final, coisa linda mesmo. Então, a gente virou online e a gente não era, entende? Foi com medo mesmo, né? Deu medo, foi com medo mesmo assim, mas eu tive que estudar, eu tive que realmente aperfeiçoar algo que eu não fazia, né? Às vezes a gente usa o medo como desculpa, sabe? E é uma desculpa assim, tipo assim, ó, quando eu comecei a gravar vídeo, não vou gravar, não, isso pode dar maior problema.
Eu tinha muito medo nas gravações, gente, de falar mal de outras pessoas. Tipo, de falar mal de artista, de falar mal de, sabe, de contar uma história e falar assim, ah, eu não vou contar essa história, a pessoa não vai gostar, ela vai ficar brava comigo, vai ficar chateada. Gente, que é isso, sabe? E depois, quando eu comecei a perceber que quando eu contava história de aluno, contava história de outra pessoa, as pessoas se conectavam mais, as pessoas, elas se identificavam com as histórias. E eu, no fundo, ficava com medo do que os outros iam dizer das histórias que eu contava. Tipo assim, eu sou uma terapeuta, eu não posso contar o que aconteceu no consultório, eu não posso contar o que aconteceu numa constelação. Eu posso contar, eu não preciso dar os nomes, mas eu posso. E isso foi maravilhoso, né? Então, às vezes a gente tem medos assim que a gente não faz algo. Tipo, tem muita gente que fala assim, eu não vou investir na bolsa, eu tenho medo de perder dinheiro. Gente, você não vai investir na bolsa, você não vai mesmo, sabe por quê? Você não tem educação financeira para investir na bolsa. Você não estudou a bolsa. Então, se você investir, é certo que você vai perder dinheiro. Então, são alguns medos que quando a gente olha, a gente fala assim, gente, o que eu preciso fazer para superar esse medo? O que eu preciso, né? O que precisa acontecer? Eu preciso estudar a bolsa e ganhar dinheiro com ela, porque tem muita gente ganhando dinheiro. Mas pessoas que sabem, entende? Que às vezes o medo, ele precisa de uma educação, ele precisa de um conhecimento, né? Eu já tratei meus medos, já tratei medo de cliente, eu já tratei, já li sobre medo, já estudei sobre medo, né? E eu percebi algo sobre o medo, tá? Que o medo, ele tem muitas faces, muitas sombras, né? Muitas combinações. Então, assim, ó, eu decidi que eu não vou desmerecer o medo, que é importante, eu não vou taxar o medo, eu não vou exaltar também o medo. Eu acho que o medo tem que ter um equilíbrio, a palavra certa, sabe? Um equilíbrio aqui dentro de mim para eu agir, para eu saber o que eu faço. Se eu faço com medo ou se eu realmente é um medo que está me bloqueando, seria um limitante para mim, né? Por exemplo, um medo. Você conhece alguém que tem medo de dirigir? Eu conheço, eu conheci, né? Conheço uma pessoa que a gente estava falando. Eu tenho muito medo de dirigir. E aí, olha o que a gente fez, né? Alguns de vocês já conhecem, eu falo bastante da técnica das cadeiras. Quando a gente começou a colocar na técnica das cadeiras esse medo, o que a gente percebeu? Que não era medo do carro, não era medo de estragar o carro, não era medo do que os outros iam falar, no medo de dirigir mesmo. A gente chegou no pai dela, porque ela era uma mulher, e quando a gente chegou no pai, gente, foi assim algo que eu não imaginava, do tipo assim, ó, o pai dela era uma pessoa daqueles muito antigo, que a mulher não podia fazer nada, a mulher não podia estudar, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia aparecer. Era tanto que o pai dela, ela disse, ele, quando chegava amigos, chegavam pessoas dentro de casa, a mãe tinha que esconder as mulheres, a mãe tinha que colocar as meninas num quarto, ela tinha que realmente tirar as mulheres de cena. Então, essa mulher, como que ela vai dirigir? Percebe de onde vem o medo? Como que ela vai dirigir um carro se realmente ela acredita que não há merecimento para a mulher? Olha quanto profundo é isso. A gente está falando do medo de dirigir, mas quando a gente vai olhar a fundo, no fundo mesmo, é falta de merecimento. Eu não mereço. O meu pai disse que mulher não pode aparecer, não pode se dar bem na vida, não pode ganhar mais que o homem, né? Quantos medos estão camuflados e a gente não percebe, né? Tem também o medo que às vezes nos impulsiona, sabe? Eu tinha um trabalho e era um bom trabalho. Eu trabalhava numa multinacional antes de fazer constelação, já tive outros trabalhos. E eu ganhava bem, gente. Bem, aqui no Brasil, hoje, se você ganha 10 mil pra cima, mais que 10 mil, você ganha bem. Eu ganhava bem, sim. Eu tinha várias premiações. A empresa dava carro, celular, computador, brinde, enfim. Era uma multinacional e era de cosméticos, né? E ganhava bem. E aí, eu tive que deixar. Não é que
eu tive, gente, quando eu comecei a constelar, quando eu comecei a entrar para essa área terapêutica, eu já gostava, sabe? Eu fui me apaixonando cada vez mais, eu já tinha trabalhado no instituto, já. Então, assim, eu vi ali o meu propósito de vida. Eu falei, chega, eu não quero mais. Mas agora, olha o medo, né? Como que eu posso deixar um emprego seguro, que me paga ali quinzenalmente um valor bom, né? Para fazer constelação, que eu não dava curso de constelação, que não chegava nem a metade do que eu ganhava lá, não chegava. Então, quando eu tive esse medo e fui, eu tive que usar o medo do tipo assim, ó, eu vou ter que fazer constelação, muita constelação. Eu vou ter que buscar, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que ver quem organiza, eu vou ter que montar grupo, sabe? Então eu fiz de tudo, inclusive estudar cada vez mais para me tornar melhor em constelação, sabe? A melhor na minha área. Porque se eu me tornar melhor, é fato que muita gente vai chegar a mim. E hoje, olha, não faz muito tempo isso, gente. Faz o quê? 5, vai fazer 6 anos. E hoje eu posso dizer que aquele salário que eu ganhava, hoje eu ganho 3 vezes mais que aquilo lá, sabe? Então eu vivo, não é nem pelo salário hoje, mas eu vivo melhor a minha vida hoje, 10 vezes melhor. E eu tive que usar o medo e me proteger, tipo, eu tive que estudar mais, eu tive que buscar conhecimento maior, eu tive que montar grupos, viajar, né, sair da minha cidade talvez. Então, eu morava na capital, em São Paulo. Hoje eu moro em Dois Irmãos, aqui tem 28 mil habitantes e eu vivo de constelação. Eu tenho uma qualidade de vida aqui que muitas pessoas não têm. E eu moro aqui por opção. E eu falo, não quero sair daqui agora, entende? Então, só que eu usei esse medo para fazer algo positivo para mim. Então, o medo ele também pode impulsionar, né? E se você deixar ele travar, você vai ficar travada quanto tempo na vida, entendeu? Eu sou gaúcha assim. Ai, ai. Mas eu tive, ó, eu tô contando histórias aqui que eu me lembro. Eu tive uma outra aluna. Peraí. Eu tive uma outra aluna e ela chegou e ela dizia que ela tinha muito medo de separar, da separação. Por quê? Ela não tinha medo da separação, ela dizia assim, ó, eu não consigo me manter financeiramente, Ana, não consigo, não dá para me manter financeiramente. Ela tinha uma filha, né, o marido pagava tudo dentro de casa, ela tinha um trabalho, ela tinha, mas comparado ao salário do marido, ela olhava e falava assim, meu, não vou conseguir me manter, não dá, sabe? E aí ela ficava presa a esse medo de não conseguir se manter. Gente... Ela separou, né? Fez constelação, foi, tudo. Ela decidiu separar, que era melhor para ela. Não tô falando que as pessoas têm que se separar, tá? Por favor. A relação já não era boa para ela, já tinha conversado com ele, já não era tão boa. E aí ela vai separar. Quando ela separou, começou o Covid. Ela mudou de casa, montou o apartamento, fez várias coisas, começou o Covid, simplesmente. E aí imagina, ela já tinha medo, com o Covid ainda, que ela podia ficar sem pagamento, como foi? E aí, nossa gente, teve que trabalhar, teve que fazer. E hoje, como ela vive? Hoje ela não pensa de forma alguma de ter uma pessoa para manter ela. Hoje ela, sabe, ela sentiu, né, depois trabalhando os medos, claro, né, ela sentiu o quanto é libertador, o quanto é bom ela ter ali o valor que ela ganha, que ela sustenta a casa dela, com a filha dela, sabe, ela entendeu a responsabilidade também, porque muitas vezes a gente não quer ter responsabilidade, né, então ela entendeu isso e ela vem ganhando cada vez mais e cada vez mais e vem vivendo cada vez melhor a vida dela, sabe? Colhendo os frutos de algo que ela plantou. Então é bom quando a gente entende algo, quando a gente olha para algo, né? Você pode olhar aí e falar assim, ah, Ana, mas o meu medo não é esse, né? Eu não tenho medo de dirigir por causa disso. Eu tenho medo de acidente, de ter acidente. Você sabe que eu tava aqui com a Andréia e eu gosto de colocar no papel só para lembrar o que eu vou falar, não esquecer, porque é tanta conversa assim para sair uma live bacana mesmo, a gente extrai o melhor daquele do medo, né? Eu conversando com a Andréia, daí eu falei, ah, Andréia, mas tem gente que tem medo de bater carro. E a Andréia, ela começou a dirigir recentemente.
E aí outro dia ela tava dirigindo meu carro, porque eu boto ela pra ferver mesmo. Eu falo, toma, dirige, sabe? Toma, dirige. Tirou a carta, não é pra ficar de moleza não, toma aqui. E a gente foi numa cidade vizinha, ela bonitinha, foi lá, e eu lá do lado. E aí ela chegou um momento, ela falou assim, ó, Ana, você acha que eu dirijo bem? Eu falei assim, sim, eu acho que você dirige muito bem. Você dirige com cautela, né? Há um certo receio em dirigir, talvez porque é o carro de outra pessoa, mas ela dirige devagar, ela presta atenção, talvez porque ela tá começando. E aí eu falei assim, ó, e até hoje, gente, eu falei, eu tenho muito medo de caminhão. Quando eu vou ultrapassar, eu brinco, quem já andou comigo de carro sabe que o meu pai dirigia ambulância. Então eu falo assim, gente, vocês estão comigo, vocês estão com Deus, porque aqui, ó, maior motorista que tem, né? Porque o meu pai dirigia ambulância, preciso honrar isso. E aí eu ultrapasso e vou sem medo, mas eu ainda tenho um certo receio de caminhão. Pra mim, ele parece muito grande. E eu tava falando sobre isso hoje. E conversando com ela, o que eu percebi? Que o meu pai faleceu num acidente de carro. E o carro do meu pai entrou embaixo de um caminhão. E aí eu falei assim, uau, olha o caminhão, olha o medo. Quando eu olho aquele caminhão, eu realmente parece que ele vai vir por cima de mim. Que ele vai, de alguma forma, ele não vai me ver, sabe? E aí, conversando com ela a respeito disso, eu percebi que por isso eu tenho medo, um certo receio hoje, né, de caminhão, quando eu vejo caminhão muito grande. Então, olhando para isso, a gente conversando, numa conversa, a gente percebe os nossos medos e o que tem por trás dos nossos medos, né? E às vezes você pode estar pensando, ai Ana, o meu medo é isso. Mas e aí, o que tem por trás do seu medo? Meu medo é medo de acidente. Será que houve um acidente fatal que levou uma pessoa muito querida? O meu medo, Ana, não é isso. Meu medo é de deixar a relação, mas eu não tenho um emprego como a sua aluna. Eu realmente não trabalho. E aí, sabe? Você vai continuar, você não vai... porque quando a gente não trabalha, eu não tô falando da mulher não trabalhar. A mulher sim, tem mulher que gosta de ficar em casa, eu conheço, tá? Tem mulher que gosta de servir o marido com amor, de servir os filhos, e tem mulher que não trabalha porque não acha uma habilidade no trabalho. Agora assim, você já olhou para os seus dons? Você já olhou para aquilo que você realmente gosta de fazer, né? Para se propor a trabalhar? Gente, tem gente que começa fazendo uma coisa porque perde o marido, né? O marido vem a morrer, falecer, e a pessoa começa a fazer pão porque ela só sabe fazer pão. E desse pão que ela começa a fazer vira algo extraordinário. Ela monta uma padaria. Quantas histórias a gente vê que a pessoa começa a fazer aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela sabe fazer. Então, se você tem esse problema, o meu problema de relação, eu não termino do meu relacionamento, ou porque eu não consigo conversar com meu marido, né? Eu vou dizer algo para ele e ele vai dizer, tá bom, ou não tem assunto com meu marido. Então, você tem que ver uma maneira de entender o que ele pensa, sabe? Porque às vezes a gente acha que a dor é só nossa e não olha para a dor dele também. Por que que ele faz aquilo? Por que que ele responde daquela forma, daquele jeito? Nesse último curso eu tive um aluno, para mim, um presente. Aquele aluno que mal falava, aquele aluno que julgava as pessoas, isso veio da boca dele, ele dizia que ele fazia isso, sabe? Foi um presente, por quê? Porque eu entendi o que faz a pessoa fazer aquilo, sabe? Eu percebi o quanto congelado pode estar uma pessoa de realmente ausência de sentimento, sem sentimento. Por quê? Porque um sentimento pode custar muito, pode custar a vida dela, é uma dor muito grande sentir. Então, quando a gente olha para as nossas dores, para os nossos sentimentos, a gente também consegue compreender o outro. Quando a gente olha para os nossos medos, a gente realmente consegue entender que o outro tem medo, porque talvez eu já tive certos medos, né? Então, às vezes até você pode dizer, Ana, o meu medo é trocar de trabalho, meu medo eu não tenho um propósito, eu tenho medo de começar a fazer aquilo que eu gosto, eu tenho medo de começar a fazer e eu não tenho um propósito. E aí? É aí que eu vou falar algo para vocês. Lembra que eu contei para vocês a situação do Covid? Eu tenho um propósito de vida, eu vivo do meu propósito, eu trabalho com aquilo que eu amo, mas quando chegou o Covid, eu pensei,
E aí eu falei, e agora? Eu com propósito tô. E o que eu tive que fazer? Eu tive que me reinventar, gente. Para! Enquanto você estiver na zona de conforto, enquanto você estiver ali e tiver alguém te dando, você não vai se mexer. E às vezes você vai dizer, ai, mas eu tenho medo. Não, senhora, você está numa zona de conforto. Você tem tudo ali, sabe? Que seja um marido, seja uma mãe. Ai, eu não saio da casa da minha mãe. Ai, Ana, por quê? Por quê? Porque é uma zona de conforto. Eu também queria morar na casa da minha mãe se ela me desse tudo que eu tenho hoje. É ou não é? Então, presta atenção nas desculpas que você arruma. Se realmente o seu medo é um medo, né? Se faz sentido esse medo na sua vida. Tem gente que faz assim, né? Às vezes a gente fica com... eu vou falar um jeito aqui errado de superar o medo, tá? Tem gente que vai com medo mesmo, sabe essa história assim, tem medo, vai com medo mesmo. Tipo, tem medo de dirigir, pega o carro e dirige. Meu, pega o carro e dirige, é a sua vida. Imagina você se tremendo no carro. Um carro tá andando, de repente ele morre ali. E vem alguém e bate atrás do seu carro. É a vida de outras pessoas. Então não tem medo, vai com medo mesmo. Algumas coisas, sim, vai com medo mesmo, mano. Você vai trocar de emprego, vai com medo mesmo. Usa o medo para impulsionar. Mas tem outras coisas que não dá. Tipo, não dá para você dirigir um carro com medo. Sinceramente, né? Tem um trabalho e às vezes as pessoas falam assim, eu vou manter nesse trabalho até a renda do outro ser igual a esse trabalho. Nunca você vai chegar. Sabe por quê? Porque o trabalho extra que você faz, você não trabalha o tempo que você trabalha no seu trabalho. Tipo, eu trabalho o dia inteiro, 8 horas por dia, ganho X. Aí eu faço de extra um sábado ou à noite. Gente, se eu não trabalho tanto que você trabalha, você não vai chegar no mesmo valor para depois sair de um, sabe? E outra, quando você vê que você tá ganhando 2 vezes o valor, aí que você não sai mesmo. Então, não fique esperando por conta do medo, ficar num trabalho e esperar o outro trabalho acontecer, porque não vai acontecer. Eu já vi isso daí, eu já vi inúmeras pessoas pensar dessa forma. Não vou sair do meu trabalho, vou arrumar outro trabalho, ou seja, vou trabalhar, vou ser terapeuta, por exemplo, que dá para fazer durante um tempo até esse terapeuta dar um dinheiro igual a esse. E aí você não vira terapeuta só, terapeuta nunca. Porque não dá a renda, entende? E porque você está numa zona de conforto. E aí você não vai fazer aquele negócio funcionar. Agora, tem agenda cancelada o ano inteiro para ver se você não vai mudar. Para ver se quando a água bate na bunda você não aprende a nadar rapidinho. É isso. Tem gente que, né, o jeito errado, verdade, gente. Ela fica na relação esperando chegar outro relacionamento. Porque, tipo, ela não olha pra esse medo de separar. Ela fala assim, não, vou ficar com ele, mas assim, a gente não tem nada, a gente dorme em quarto separado, a gente tá junto, mas não tá. E aí a pessoa fica esperando aparecer um outro amor, fica esperando aparecer uma outra pessoa. De verdade, vou te falar bem sinceramente aqui, não vai aparecer, gente. Não tem príncipe que chega no cavalo branco e fala assim, a pessoa tá esperando alguém pra sair de casa. Não tem! Então para com isso, sabe? Vai à luta. Vai à luta, porque se você tá num relacionamento morando com uma pessoa, dificilmente alguém vai querer você morando com seu ex, é ou não é? Então não vai rolar, sabe? Agora o medo mais comum mesmo que eu vejo é fechar os olhos. É aquele medo infantil, sabe criança? Criança quando tem medo de alguma coisa, tem medo do bicho debaixo da cama, ela fecha os olhos até sair aquele medo, até ela dormir. Tem muita gente fazendo isso, porque, por exemplo, agora mesmo no Covid, tem muita gente esperando o Covid passar. Tem muita gente esperando, fechando ali, esperando. Falando, ai meu Deus, uma hora vai acabar isso e eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Não vai! Sabe por quê? Porque tudo mudou depois do seu medo. Então, se você não procurar algo para agir, né, diante do seu medo, se você não olhar para o seu medo, não vai mudar. E é essa situação. Se você quer superar o medo dessa forma, é a forma mais errada de superar. Agora, o jeito certo de superar o medo é olhar para o seu medo, para você entender de onde ele vem, por que vem, o que te causa esse medo. Lembra que eu falei? Pode ser merecimento, pode ser um medo que vem do sistema, pode ser um medo de vidas passadas. Quando você olha para ele, quando você entende, quando você traz para o seu consciente, sai do inconsciente, às vezes ele deixa de ter aquele tamanho que ele tinha, ele passa a ser
pequeno, né? E o que a gente faz com medo? A gente estuda também. Então, às vezes eu tenho medo de algo, se eu me aperfeiçoar naquilo, eu deixo de ter medo daquilo, sabe? Então, tipo assim, se eu tenho medo de começar uma carreira de terapeuta, se eu tenho medo de começar uma carreira de trabalhando com constelação familiar, então eu vou estudar muito constelação familiar. Eu tenho que estudar muito, sabe por quê? Eu tenho que ser boa naquilo. Porque para atingir o salário que eu ganhava em outra empresa, em outro trabalho, eu tenho que ser boa, eu não vou ser uma mediana. Se eu for uma mediana, eu não vou ganhar o que eu ganhava lá. Entende? Então, assim, ó, muito estudo mesmo. Conhecer aquilo que você tem medo e ver se realmente é um medo que pode te impulsionar ou pode te travar, né? O que eu diria para você aplicar imediatamente, assim, Ana, pensa um medo, aí você em casa, Ana, o meu medo maior é isso, pensa, eu sugiro aqui, né, por exemplo, se você tem um medo grande, você pode ter uma conversa com alguém, assim como eu tive com a Andréia hoje pra gente fazer essa live, né, e conversando sobre o seu medo, você descobre muitas coisas, você entende muitas coisas. Agora, uma coisa é certa, quando você vai conversar com alguém sobre o seu medo, essa pessoa não pode ter o mesmo medo que você. Porque assim, ó, todo mundo vai ter medo de alguma coisa, tá? Nesse dia que cancelou toda a minha agenda, uma amiga minha que sempre me liga, me ligou. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Ela me ligou. Quando ela me ligou, a gente tava no mesmo medo. Ela tava com medo, porque cancelou a agenda dela, eu tava no medo. Eu falei assim, amiga, pelo amor de Deus, eu não sei o que vai acontecer a hora que começar a morrer gente, a hora que a gente começar, os mercados já estão ficando vazios. Ela olhou, ela falou, Ana, é você mesmo. Ela falou, Ana, pelo amor de Deus, eu te liguei porque eu tava com medo. Eu falei, mas daquela hora não era a hora de me ligar, porque eu também tava com muito medo. Quer dizer, resolve o quê? A gente fica compartilhando medo e quando a gente compartilha medo, dá mais medo. Então, eu não posso conversar com alguém que tem o mesmo medo que eu. Eu tenho que conversar com uma pessoa. Às vezes a gente conversando com a mãe da gente, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, né? Conversando com a mãe da gente, a gente descobre algo do tipo, essa aluna minha que conversando, ela descobriu um abuso da mãe. Ela falou, uau, agora sim faz todo sentido, sabe? Então conecta, ela entende, sabe? A relação melhora ali com a mãe. Então, quando a gente vai conversar com alguém, você tem que pensar uma pessoa que realmente é legal de conversar. Olha, eu tô com muito medo de fazer isso. Tipo, se você tá com medo de abrir um negócio, conversa com algum amigo, alguém que você conhece que é empreendedor. Isso aqui entende disso. Se você tá com medo de dirigir, conversa com uma pessoa que ensina pessoas a dirigir, que tem sei lá, que dirige bem, né? Uma pessoa que gosta de dirigir, que não vai falar que o carro, ai, pelo amor de Deus, nem tenta então dirigir, porque senão, olha o que vai acontecer com você. Né? Se você tem medo de separar, conversa com alguém que separou, conversa com uma pessoa que não tem mais medo daquilo. E outra coisa que eu recomendo para vocês é que no meu canal no YouTube, eu vou passar aqui, chama Constelação Ana Paula Veiga, Constelação Familiar Ana Paula Veiga, é meu canal no YouTube, né? Para quem ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no meu canal e pega essa dinâmica, que é uma dinâmica para autoconstelação. É a dinâmica das cadeiras e eu já fiz muito isso, de colocar um medo. Inclusive, eu vou falar algo para vocês, quando começou o Covid, eu coloquei ele nas cadeiras, porque eu sento e olho, sabe? Eu aprendi que se eu não olhar, a coisa não vai mudar. Então, pega essa técnica das cadeiras, é maravilhosa, e coloca lá o que você tem medo. Senta lá. Como assim, Ana? Sim, assim. Senta lá com seu medo de dirigir, como foi o caso dessa minha cliente, que a gente fez as cadeiras e descobriu que era merecimento. A cadeira é ótima, ótima mesmo, gente. E olha, eu espero que realmente essa live tenha ajudado vocês a olhar para o medo, reconhecer o medo, entender realmente, né, o que se passa com você quando você fica com medo, como isso frustra muitas vezes porque a gente não olha. Então eu realmente espero que tenha ajudado. Se você tem uma questão, uma pergunta, manda no nosso direct que a gente vai fazer possível para responder, ou através de vídeo, num cafezinho, ou ali mesmo no direct, né? Mas a maioria das vezes a gente responde. E agora, gente, eu tenho assim, ó,
um pedido especial para vocês, assim, eu gosto quando, tipo, se eu entrego. Hoje é dia de entregar conteúdo, toda terça-feira às 9 horas vamos estar aqui entregando conteúdo. Porém, há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa pequena, tipo 2, no máximo mesmo, 5 minutos você responde essa pesquisa. E aí, através dessa pesquisa, a gente trouxe muita informação para as pessoas que responderam, muita informação mesmo. Informação através de vídeo, informação aqui nas lives, a gente discutiu o tema de live através dessa pesquisa. Então, é uma pesquisa que beneficia vocês, tá? Eu tô com uma pesquisa que não demora 5 minutos para responder, que tá no link aqui na minha bio, aqui no Insta. Vai lá no meu perfil, tem um link bem no meu perfil, clica lá e lá tem essa pesquisa, é uma pequena pesquisa, vai perguntar algo sobre você mesmo, né, sobre algumas questões, e se você responder para mim eu vou ficar assim, ó, extremamente grata por responder. Ana, não sei onde tá a pesquisa, não acho, queria te ajudar, mas não consigo. Pede para a equipe aqui, manda um direct, pede, olha, eu quero o link da pesquisa. Você entra no link, responde, devolve, acabou. Eu não sei lá, não sei se nem precisa colocar seu nome, tá? O que eu quero saber é como que eu posso ajudar mais, né? Quais temas podem ser melhor aqui. Então, assim, de coração é um pedido que eu tô fazendo, se alguém puder responder essa pesquisa, certo? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, né? Eu amo ver, olha lá, Bia, Cris, pessoal que estava no curso, a Nara, que está sempre com a gente, uma querida. Muito obrigada pela participação de vocês, um super beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau!